Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui em Entre Crimes e Fantasmas. Aqui eu conto as histórias mais intrigantes de crimes reais, sejam nacionais ou internacionais. Hoje vamos para os Estados Unidos explorar o chocante caso de Cassandra Borg. Prepare-se, pois essa história é tão absurda quanto perturbadora. Então, vamos começar. Nosso destino é o estado da Geórgia, conhecido por seu clima ameno, por ser o berço da Coca-Cola e por seus famosos pêssegos, considerados os melhores dos Estados Unidos. Mais especificamente, vamos para a cidade de Lawrenceville, localizada ao norte de Atlanta, com uma população de cerca de 31 mil habitantes. Lá vivem Wendy e Randall, um casal de idosos que aparenta ser o retrato da felicidade. Eles têm uma bela família e são altamente respeitados na comunidade. Wendy e Randall, ambos na casa dos 60 anos, representam a imagem perfeita de um casamento feliz e duradouro. Além disso, os dois se dedicam bastante ao trabalho voluntário na região. O casal tem uma filha, Amanda, que por sua vez é mãe de Cassandra, uma adolescente com sérios problemas comportamentais. Com o intuito de ajudar a filha, Wendy e Randall decidem acolher a neta em sua casa, acreditando que poderiam oferecer mais atenção e suporte do que Amanda, que enfrentava uma rotina intensa de trabalho. Agora vamos conhecer mais sobre Cassandra, conhecida por todos como Cassie. Cassie cresceu ao lado da mãe, Amanda Sterling, e de seu padrasto. Desde cedo, sua infância foi marcada por desordem e tumulto. Cassandra nunca conheceu o pai biológico, que abandonou a família, e isso contribuiu para que ela desenvolvesse um comportamento rebelde. Com uma mãe frequentemente ocupada e incapaz de acompanhar de perto sua criação, Cassie cresceu sem muitas regras. Na adolescência, a situação só piorou. Aos 16 anos, ela começou a acumular uma série de pequenos delitos, incluindo uso de drogas, furtos e episódios de agressão doméstica. Cassie frequentemente matava a aula e até mesmo fugia de casa em algumas ocasiões. Ela acabou se envolvendo com más companhias e quando Amanda percebeu que havia perdido o controle, já era tarde demais. Em 2016, Cassie era uma adolescente cheia de problemas comportamentais, com atitudes egoístas e uma tendência a desafiar qualquer tipo de autoridade. Amanda, determinada a ajudar sua filha e melhorar sua condição, decidiu pedir auxílio aos seus pais, Wendy e Randall. A ideia era simples, afastar Cassandra de sua rotina e de suas más companhias, acreditando que a mudança poderia trazer mais estabilidade à adolescente. Com o consentimento de Amanda, os avós solicitaram a custódia de Cassandra e ela se mudou da cidade de Duluth para Lawrenceville para viver com eles. No entanto, Cassandra não ficou nada feliz com esse arranjo. Desde o início, mostrou-se mal educada e hostil com os avós. Wendy e Randall, embora cheios de esperança na recuperação da neta, estabeleceram regras claras: não ficar fora até tarde, não consumir álcool ou fumar. Nunca falte às aulas e sempre fazer os deveres escolares. Regras básicas que muitos de nós já ouvimos em algum momento da vida, não é mesmo? É praticamente o mínimo, né, para uma adolescente.
No entanto, para Cassandra, essas regras eram insuportáveis. Acostumada a uma vida sem restrições e sem consequências devido à falta de firmeza de sua mãe, ela não tinha a menor intenção de se submeter a qualquer tipo de obrigação ou mudança no seu estilo de vida. Apesar disso, Wendy e Randall inicialmente mantiveram calma e tentaram ser pacientes. Eles acreditavam que Cassandra precisava de tempo para se adaptar ao novo ambiente e às novas normas. Porém, o que começou como uma tensão discreta rapidamente se transformou em uma verdadeira guerra dentro de casa, com nenhuma das partes dispostas a ceder. Cassandra foi matriculada na escola local, mas logo parou de frequentá-la. Ela faltava a todas as aulas e deixou de comparecer regularmente. Entre 2016 e 2017, a polícia de Lawrenceville começou a receber inúmeras chamadas, tanto de vizinhos quanto de Wendy e Randall. Os vizinhos frequentemente relatavam ouvir gritos altos vindo da casa, enquanto os avós ligavam para relatar situações em que Cassandra fugia de casa ou tinha acessos violentos. Em um dos episódios, Cassandra chegou a atirar um copo de vidro na avó durante uma discussão. Em outra ocasião, quando a polícia foi chamada para ajudar Wendy, Cassandra insultou os agentes que haviam comparecido ao local. Seu comportamento continuava a piorar. Sempre que fugia de casa, ficava dias desaparecida, o que levava Wendy a fazer publicações desesperadas no Facebook, tratando Cassandra como pessoa desaparecida. Então chegamos ao dia 1º de abril de 2017. Como já havia acontecido diversas vezes, Cassandra fugiu de casa novamente. Wendy, como de costume, publicou um anúncio de desaparecimento no Facebook. Porém, o que ela não sabia era que aquele seria o último post que faria sobre a neta. Às 23h18 daquele dia, Wendy escreveu sua última mensagem sob o post. Vou dormir mais cedo hoje. Talvez amanhã as coisas melhorem. Tudo o que posso fazer é esperar pelo melhor e me preparar para o pior. Não devia ser tão difícil para nenhum de nós. Os dias seguintes se passaram, mas não houve mais atualizações de Wendy sobre Cassandra. Isso era estranho, pois a avó sempre atualizava as pessoas, tanto com notícias positivas quanto negativas. Enquanto isso, os familiares começaram a tentar entrar em contato com Wendy e Randall, como faziam diariamente, mas não obtiveram resposta. Preocupados, decidiram chamar a polícia. Um par de agentes foi enviado imediatamente à casa de Wendy e Randall. Eles bateram a porta, mas ninguém respondeu. Inicialmente, os policiais optaram por esperar mais um dia, considerando a possibilidade de que o casal tivesse saído por algum motivo desconhecido ou estivesse ocupado. No entanto, o silêncio persistiu. Chegou o dia 8 de abril e então a polícia recebeu uma ligação aparentemente não relacionada ao caso. Um relato de agressão doméstica na área próxima à cidade de Lawrenceville. Quando os policiais chegaram ao local, os agressores já haviam fugido. Contudo, com base nos depoimentos das vítimas e nos registros das câmeras de segurança, os agressores foram rapidamente identificados. Tratava-se de Cassandra Borg e seu namorado de 19 anos, Johnny Ryder. Cassandra e Johnny haviam invadido ilegalmente a casa da irmã de Johnny e do namorado dela. Quando o casal retornou para casa antes do esperado, encontrou o lugar completamente revirado, com móveis quebrados, e se deparou com Cassandra e Johnny no interior da residência. Os dois estavam sorrindo, claramente divertidos e orgulhosos do que haviam feito. Uma discussão começou e Johnny reagiu usando o spray de pimenta no rosto da irmã, que caiu ao chão.
Ele então começou a espancar o namorado dela. Enquanto isso, Cassandra pegou um taco de beisebol e começou a agredir brutalmente a irmã de Johnny, enquanto Johnny atacava o namorado dela. Após deixarem o casal gravemente feridos no chão, lutando por suas vidas, Cassandra e Johnny roubaram o carro da irmã dele e fugiram. Felizmente, as vítimas não sofreram feridas fatais. Eles conseguiram chamar a polícia, que as levou imediatamente ao hospital mais próximo. Enquanto isso, os investigadores começaram a analisar a cena do crime. Foi então que encontraram um carro estacionado na garagem da casa da irmã de Johnny. Porém, o veículo não pertencia à irmã. Era, na verdade, o carro de Wendy Randall, os avós de Cassandra, que estavam desaparecidos há vários dias. Para a polícia, a conexão foi imediata. Eles decidiram retornar à casa de Wendy Randall e, desta vez, sem hesitar, decidiram arrombar a porta. Foi então que os policiais perceberam um forte odor de decomposição vindo da casa. Quanto mais se aproximavam do quarto do casal, mais intenso o cheiro ficava. Ao abrirem a porta do quarto, os policiais encontraram Wendy Randall mortos no chão. A dupla de idosos tinha feridas de faca muito profundas em todo o corpo, além de graves ferimentos na cabeça. A descoberta dos dois corpos foi um choque para toda a comunidade de Lawrenceville. Wendy Randall eram bem conhecidos e muito respeitados, e todos ficaram perplexos ao saber que Cassandra, sua neta, e seu namorado Johnny eram os principais suspeitos do crime. Com isso, uma força-tarefa foi formada para encontrar Cassandra e Johnny. Felizmente, os dois foram localizados em um condomínio próximo à casa de Wendy Randall, onde estavam barricados no apartamento de um amigo. No entanto, Cassandra e Johnny não se renderam facilmente. A polícia cercou o prédio e, com a ajuda de um alto-falante, ordenou que eles saíssem e se entregassem. Cassandra e Johnny se recusaram a obedecer, e a situação ficou em um impasse por cerca de 1 hora. Utilizando um robô controlado remotamente, a polícia conseguiu identificar que os dois estavam trancados no banheiro do apartamento. Então foi dado o comando para invadir o local. Quando a polícia entrou no apartamento, encontrou Cassandra e Johnny no banheiro, ambos em uma poça de sangue. Ao invés de enfrentarem as consequências de seus atos, decidiram tentar suicidar-se, cortando os pulsos com uma lâmina de barbear. Felizmente, a polícia chegou a tempo e conseguiu salvar os dois, que não haviam morrido. Eles foram levados ao hospital para receber atendimento médico. Depois disso, Cassandra e Johnny foram presos. A prisão de Cassandra e Johnny gerou uma onda de choque e a comunidade de Lawrenceville ficou ainda mais abalada ao perceber a gravidade do crime cometido por alguém tão próximo à família. Com os dois agora sob custódia, a investigação continuou e a polícia descobriu mais detalhes sobre os eventos que levaram ao brutal assassinato de Wendy e Randall. Ambos os suspeitos confessaram o crime, explicando que estavam frustrados e, de alguma forma, acreditavam que essa seria a única maneira de resolver seus problemas. As razões por trás da violência ainda foram debatidas em tribunal, mas o impacto de suas ações foi devastador para todos que conheciam a família. O caso gerou um grande debate sobre questões familiares, comportamentais e sociais, com muitos tentando entender como Cassandra, uma jovem com um futuro pela frente, poderia ter se envolvido em um crime tão terrível. A perda de Wendy Randall deixou um vazio irreparável em Lawrenceville, e a cidade ainda se recupera desse trágico evento. Uma mulher que foi poupada de muito sofrimento foi Amanda, mãe de Cassandra.
Após o crime, Amanda ficou profundamente abalada e sem palavras diante da brutalidade cometida por sua filha. Ela havia confiado em Cassandra e a entregado aos cuidados dos avós, esperando que isso fosse um alicerce para sua recuperação. Mas, ao invés disso, viu sua filha se perder em um caminho de violência e destruição. Quando o julgamento de Cassandra e Johnny chegou ao fim, a comunidade de Lawrenceville estava em choque. O impacto emocional foi profundo, especialmente por causa da natureza do crime, onde uma neta matou seus próprios avós, pessoas respeitáveis e amadas por todos. A grande pergunta que se fazia era: o que poderia ter levado Cassandra a cometer um ato tão horrível? O sistema judiciário se esforçou para entender as motivações que levaram Cassandra a cometer tamanha atrocidade. Durante o julgamento, Cassandra declarou que se sentia sufocada pelo controle de seus avós e que desejava se libertar das restrições impostas por eles. Ela afirmou que, em meio à repressão constante, tomou a decisão de acabar com as vidas de Wendy e Randall, levando Johnny consigo em seu plano macabro. Após a condenação, Cassandra recebeu uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 60 anos. Johnny, por sua vez, foi condenado à mesma pena, também com a possibilidade de liberdade condicional, além de mais 21 anos de prisão a serem cumpridos simultaneamente. Embora tivesse sido condenado, Johnny demonstrou arrependimento. Ele pediu perdão por suas ações, expressando remorso pela dor que causou às vítimas. Cassandra, no entanto, permaneceu em silêncio, sem qualquer sinal de arrependimento. As lágrimas que escorriam de seus olhos geravam dúvidas. Seriam lágrimas de pesar pela morte de seus avós ou de tristeza por estar pagando pelo crime que cometeu? A história de Cassandra e Johnny se tornou um caso emblemático de como o rancor, a frustração e a ausência de limites podem levar uma pessoa a cometer decisões extremas. Suas vidas foram irreparavelmente afetadas e o impacto sobre todos ao redor foi devastador. O ato brutal de Cassandra não apenas destruiu a vida de seus avós, mas também de todos que os conheciam e que jamais poderiam imaginar que estariam envolvidos em algo tão cruel e sem explicação. Amanda, mãe de Cassandra, ficou completamente desconcertada. Ela não conseguiu entender como sua filha havia chegado a esse ponto. Sabia que Cassandra enfrentava desafios comportamentais, mas nunca imaginou que ela fosse capaz de cometer um crime tão terrível. No final, a dor mais profunda foi a de saber que, enquanto ela tentava ajudar sua filha Cassandra, a tentativa de resgatar a jovem se transformou em uma tragédia incompreensível. E, em um último pensamento, não podemos esquecer de Wendy e Randall. O amor, a dedicação e a tentativa de salvar sua neta custaram-lhes a vida, deixando uma perda irreparável em Lawrenceville e naqueles que os amavam. E com isso, chegamos ao fim do trágico caso de Cassandra Borg. A história nos deixa com muitas perguntas e poucas respostas, mas nos lembra das consequências de ações descontroladas e de como os relacionamentos familiares podem, por vezes, gerar resultados impensáveis. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Nos vemos no próximo Entre Crimes e Fantasmas. Até lá, tchau!